Ficou melhor. Tá bom. Tá, então deixa eu dar as boas-vindas. Então, hoje são... Que dia é hoje? Hoje é dia 5, né? 5 de maio. 5 de maio Ok. de 2020. Nós iniciamos às 20 horas e 30 minutos. É a turma AD07NA, a disciplina é Comércio Exterior. Está aqui conosco o George Hiraiwa, que é um grande empreendedor. Ele teve vários empreendimentos, acho que foi um dos primeiros franqueados do McDonald's no Paraná, acho que foi quem trouxe o pneus Michelin no Paraná, foi secretário de Agricultura do Estado do Paraná, trabalhou como... na verdade, ele é um banqueiro, né? Banqueiro, Jorge é um banqueiro. Ele não é um bancário, ele é um banqueiro, né? Que é do Sicoob, Cicobi. que é um banco de cooperativa de crédito, que movimenta bilhões. Então, se tiver algum aluno que está precisando de financiamento, se tem uma ideia de negócio, o Jorge é um grande investidor. Tá certo, pessoal? Ele já investiu milhões, né, Jorge? Já. Em jovens empreendedores, principalmente na área de agricultura. Então, ele vai compartilhar conosco a experiência dele, tá bom? Então, nós vamos deixar no mudo, Jorge, para você poder falar sem interferência, e no final nós vamos fazer algumas perguntas, tá bom? Tá bom. Obrigado. Bom, professor, quantos minutos aproximadamente a apresentação? Eu acho que uns 50 minutos de Tá. apresentação e alguns minutos para os alunos fazerem perguntas. Acho que não vai tudo isso. Bom, aí qualquer coisa também vocês podem, vai me policiando aí, por favor, ok? Ok. Tá bom. Ok, Bom, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com boa vocês. noite. Como se diz, nesse tempo de corona, né? Nós vamos se aprimorando e aprendendo novas formas de se interagir. Bom, eu estive aí na região de Belém faz uns 3 anos para cá. Estive algumas vezes aí, depois eu fui ao Amapá, quando nós estávamos instalando o Sicoob aí na região. Ou seja, o Sicoob do Pará e do Amapá tem uma ligação aqui com o Sicoob do Paraná, do qual eu fui o fundador. Bom, a minha história, resumidamente, eu vou passar aqui da minha graduação para frente, tá? Eu escolhi agronomia quando eu estava nos meus 18 anos, porque meu pai estava bem doente, ele tinha algumas fazendas e um comércio, e aí eu gostaria de fazer administração. Eu tentei falar para ele, olha, acho que eu vou acabar, quero fazer Getúlio Vargas em São Paulo. Aí ele falou, não, quem vai cuidar da roça, né? Então, eu acabei fazendo agronomia em Piracicaba, na USP, né? Eu formei em 82. Logo que me formei, eu tive, um ano antes, eu fui fazer um estágio no Cerrado de Minas, na região de Uberlândia, né? Todo o Cerrado do Brasil inteiro estava começando em 82, nessa época, a fazer essas aberturas, e eu fui visitar um amigo e eu gostei da cafeicultura da região, que a família tinha café no Paraná, e eu tinha um conhecimento, eu dominava mais, eu falei, eu vou comprar um pedaço de terra, né? Comprei 5 alqueires paulista de café formado e de um senhor de idade, e ali eu ganhei a minha primeira loteria, porque eu colhi, na época, 750 sacas e o preço explodiu. Aí, nossa, eu fiz a festa, comprei mais alguns vizinhos, né? E acabei ficando, fui representante da cooperativa agrícola de Cotia, lá de Monte Carmelo, e acabei me aprimorando no setor. Aí, quando eu ganhei um dinheirinho, fiz minha primeira viagem internacional em 85. Aí, no ano de 89, eu queria fazer um curso de graduação rural. Aí eu fui procurar a Getúlio Vargas em São Paulo,
porque eu era representante da cooperativa, e ia praticamente todos os meses para São Paulo. Aí, numa dessa, eu encontrei o livro na Getúlio Vargas, na biblioteca, contando a história do McDonald's. Puxa vida, eu li o livro de relance, eu falei, nossa, que bacana, no Brasil só tinha uma ou duas lojas em São Paulo, né? Aí eu falei, puxa, que bacana. Aí o que aconteceu é que, de repente, começou a aumentar as lojas e eu fui me candidatar para abrir a loja para Londrina aqui. Aí eu voltei para Londrina, trouxe a loja, né? Treinei 14 meses em São Paulo, 2 meses em Chicago e abrimos a loja do McDonald's em 90. Eu fui o 5º franqueado do país. Nossa, tinha meus 30 anos de idade, tá? Então eu mudei completamente de ramo. Aí eu acabei vendendo o pedaço da fazendinha lá e eu voltei para o Paraná, montei o McDonald's. Bom, aí foi uma longa história, né? De 90 até 2005, continuei com o McDonald's, mas houve um problema muito sério com o McDonald's de administração temerária e nós começamos a ter um grupo de franqueados descontentes que se rebelaram. Aí, nessa época, em 2005, eu acabei negociando o McDonald's, entregando para a rede, né? Sem antes ter uma briga homérica, dizer assim, na área judicial, onde nós denunciamos todas as falcatruas que estavam ocorrendo dentro do sistema, tá? Aí eu saí. Aí, nessa época, como estava no ano 2000 já, eu presidi a Associação Comercial de Londrina. No ano 2000 e 2002, fui o presidente. E, na época, eu percebi um movimento de cooperativas de crédito. Falei, puxa, o que é isso? É um banco. Então, eu resolvi trazer esse banco para Londrina, Paraná, com mais alguns amigos de Maringá, outros de Cascavel, em Londrina, e nós trouxemos o sistema Sicoob para o Paraná. Isso também foi o pioneiro, eu fui o primeiro presidente do conselho, né? Onde nós ficamos lá um bom tempo. Bom, até hoje eu continuo no conselho, mas não como presidente mais. Eu entreguei para outros empresários, porque uma cooperativa é de todos. Então, todo mundo precisa ter essa administração, né? E hoje o Sicoob Paraná administra quase 7 bilhões de reais, né? É um grande conglomerado hoje, presente em várias cidades do estado e alguns também fora do Paraná, como é o caso do Pará, né? E Amapá. Bom, nesse período também eu já vinha montando uma consultoria com meus sócios, tá? Outra é na área de incorporação também, eu investi, né? Empresa de tecnologia. E o que aconteceu? Em 2000, já pulando para 2016, nós tivemos uma grande oportunidade de fazer o primeiro hackathon, né? O hackathon de hacker e tão de maratona, né? Do agro brasileiro. Onde porque eu senti que Londrina tinha ativos agros muito bem estabelecidos, como a Embrapa, Iapar, universidades, né? E também empresas de TI e, lógico, jovens que possam estar trazendo novas ideias. E foi aí que nós montamos o primeiro hackathon, e em 2016 isso já foi um sucesso tremendo, em 2018, todos os anos repetindo, em 2018 aconteceu uma coisa bem curiosa. A governadora passou nessa Expo Londrina durante o hackathon e ela percebeu o movimento, eu fui apresentado a ela, aí ela me perguntou, olha, dá para fazer isso no estado, esse ecossistema que vocês estão construindo em Londrina a nível estadual? Eu falei, olha, é possível. Eu sei que a senhora era interina, né? Era um ano de eleição, então foi de abril até dezembro. Aquilo ficou na cabeça dela e ela me ligou. Daí 3 dias, você pode descer em Curitiba? Você disse que ajuda. Não ajudo, tá bom.
Aí, numa segunda-feira, eu fui para Curitiba e ela falou, olha, você topa ser secretário da Agricultura do Estado? Eu falei, puxa vida, não, vamos, topo. Nem sabia o que era isso. Bom, aí eu fui, sentei na cadeira de secretário, mas o que eu vislumbrei naquele momento uma grande oportunidade de levar a mensagem de inovação no agro e construir ecossistema no estado todo. Foram 8 meses muito interessantes, onde eu consegui consolidar todo o trabalho no estado. Em 2019, em dezembro, nós deixamos a secretaria. Em 2019, só para vocês terem uma ideia, no Paraná rodou 15 hackathons agro, todo o estado do Paraná. Isso foi fantástico, tanto é que em uma dos hackathons a ministra apareceu, veio nos visitar e chancelou Londrina como primeiro polo de inovação agro do Ministério da Agricultura. Então, isso aí eu também coordeno isso. Tá? Então, isso aí, resumidamente, é um pouco do meu do currículo, né? Do que eu venho fazendo. E agora eu vou entrar um pouco na área do agronegócio e exportação, que é o grande expertise de vocês. Né? Eu não entendo muito assim, mas o que aconteceu com o agro nos últimos anos. Tá? Bom, nos últimos 30 anos, o agronegócio brasileiro ele evoluiu muito. Como que ele evoluiu? Evoluiu porque conseguiu dominar o cerrado brasileiro. E uma simples iniciativa que é de correção do solo, ou seja, utilizando tecnologias para corrigir o solo, né? Calcário, colocando, corrigindo primeiro, aí logo, com certeza, também a parte de genética. Tá? A engenharia genética foi fundamental para que o Brasil se tornasse um grande produtor, principalmente de grãos. Ou seja, a soja, o milho, o arroz, que foi entrando para o Cerrado, subindo do Paraná, São Paulo, aí foi para Goiás, foi para Mato Grosso, Bahia, e até aí na região de vocês, ali no oeste, região de Paragominas, oeste, não, desculpa, leste do Pará, região de Paragominas, hoje é um grande centro produtor, né, de grãos. E isso aí nos permitiu de ser um grande exportador de produtos agrícolas, um grande exportador de proteína animal. Né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje o Brasil é o primeiro exportador de café, de soja, suco de laranja, carne de frango, carne bovina, açúcar, óleo de soja, farelo de soja, e segundo em algodão e segundo em milho. Ou seja, olha que maravilha que nós estamos hoje, o agronegócio, e é responsável por praticamente 22%, né, do PIB nacional. Somente a cadeia da soja gera aí mais de 31 bilhões de dólares, né, contando a soja, o farelo, o óleo. Né? Só para vocês terem uma ideia, só a soja grão é de 26 bilhões. É mais do que o petróleo, que é 24, o minério de ferro, que é algo em torno de 22. Logo depois já vem celulose, milho, carne bovina, frango, ou seja, o café. Ou seja, o agronegócio é fantástico, é ele que realmente vem segurando aí o país nessa crise. Né? Bom, e daí, Jorge, mas esse trabalho que tu faz aí para as agritechs, de formar startups, o que você está enxergando? Né? Na verdade, o Brasil, a agricultura tropical, a tecnologia é nossa, é brasileira. Tá? Não adianta você trazer startup de país temperado, europeu, americano, que é diferente. Né? Ali, no país temperado, você planta a soja, aí vem a neve e mata tudo. Você colhe a soja, depois vem a neve e mata inseto, mata fungo, mata erva daninha. Né? No Brasil, não. Nós, logo depois que você colhe a soja, já planta o milho e depois planta a soja. Ou seja, nós temos essa rotação de cultura, onde o ano todo a gente consegue produzir alimentos. Isso aí é um dos grandes diferenciais que é o agro brasileiro. Né?
E é com isso que a gente vem assumindo cada vez mais, né? Exportando o produto. E, com certeza, nós vamos poder exportar também startups, tecnologia, por exemplo, para a África ou o país do Oriente Médio ou da Ásia, que tem climas parecidos como o nosso também. Tá? Então, isso aí é um grande avanço, né? Aí sim é uma das expertises que eu tenho, tá, gente? Hoje aqui no ecossistema eu sou um fomentador da garotada, né? Nós temos aqui praticamente 35 startups, tá? Que tramitam no nosso ecossistema. Em algumas delas eu sou investidor e inclusive startupeiro, tá? Eu também estou experimentando, por exemplo, eu sou startupeiro numa startup chamada Arábica, que faz a rastreabilidade em blockchain. Ou seja, o que eu estou sentindo? O consumidor, principalmente o europeu, ele está sendo cada vez mais empoderado eu digo assim, o empoderamento do consumidor. Ele cada vez mais quer saber aonde é produzido, como é produzido, né? Ainda mais com o Covid agora, essa questão de zoonose, a questão de pandemia, a questão de segurança alimentar vai ser muito importante. E no ano passado, o meu grupo, eu me associei com mais 3 jovens, né, agrônomos, outro especialista em blockchain, nós conseguimos mandar um lote da Syngenta de café para a Polônia. Foi a primeira exportação em blockchain, acho que do mundo, de café. Tá? Então, foi feito por uma startup aqui de Londrina, né? A outra comecei semana passada, junto com outro técnico também, de controle biológico. Por que eu entrei nessa de controle biológico? Porque eu notei que, com a pandemia principalmente, cada vez mais, vocês podem, talvez aí no norte, eu não sei te dizer, mas no sul, no sudeste, cada vez mais a exigência, tá, de alimento, de controle, isso vai crescer muito também. Tá? E as outras 2 são na área de sensoriamento, utilizando a IoT, né, para armazenamento de grãos, para a gente botar qualidade, ele ter cada vez mais qualidade no produto. Ou seja, o que está acontecendo nessa área de agritechs é muito interessante. Talvez vocês estejam imaginando, mas e aí, o que vai acontecer aí? O que isso pode afetar aí na sua região de vocês? O pouco que eu estive, eu conheci o pessoal lá de Tomé Açu, né? Tem ali alguns produtos que podem, principalmente o açaí, o cacau, ele bem elaborado, bem trabalhado, ele pode ser um grande polo de exportador, e já é uma grande realidade. Mas como é que isso pode vir a ser melhorado através dessas tecnologias, né, que hoje as agritechs oferecem, tá? Então, assim, o que está acontecendo no campo é o que está acontecendo na vida da gente, né? Hoje nós temos um Uber, o Airbnb, hoje a digitalização das nossas vidas, né? Os bancos digitais. Então, no campo não podia ser diferente, tá? Cada vez mais o campo está se digitalizando e eu não tenho a menor dúvida que isso é um caminho sem volta, ok? Uma curiosidade que eu tive também, eu estive, uma das vezes que eu fui a Belém, nós fomos visitar a Masa. A Masa, não sei se vocês conhecem, mas é uma das empresas mais inovadoras de exportação de camarão. É uma empresa japonesa, eu sei que ele pesca ali esqueci o nome da cidade, mas beirando a Ilha do Marajó ali, entre o Marajó e Amapá, parece-me que tem uma região de camarão rosa muito grande lá. Eles pescam lá, processam e praticamente 95% manda para a Ásia, né? Principalmente para o Japão. Aí eu estive visitando eles e também Não é em visitando... Santana, uma cidade chamada Santana? Mas a fábrica fica em Belém. Ok. É da Nichiren. Aí eu estive lá visitando, foi muito bacana. Mas por quê? Porque eu também convidei
uma grande trader do Japão para conhecer a área de pescado aí do Pará. Tá? Eu acho que tem um potencial muito grande a ser explorado ainda. Eu já sei que tem algumas explorações feitas, mas a impressão que me deu que estava muito desorganizado. Talvez fizer um trabalho mais com estudo, elaborado, pode ser um grande potencial de mercado aí que tem muito peixe, né? Outro, o açaí já está sendo muito explorado, né? No Japão também tem, inclusive a cooperativa de Tomé Açu envia cacau e açaí para o Japão. Eu sei que eles têm uma fábrica lá instalada em Tomé Açu, ou seja, tem potenciais diferentes, né? Então, cada região, eu acho que se explorar bem, dá para fazer um trabalho de exportação na área do agronegócio, tá? Bom, gente, aí, resumidamente, assim, a minha experiência em exportação é isso, é do que eu enxergo, do que eu vejo, né? Mas o meu foco hoje, atualmente, o meu dia a dia, eu divido boa parte para as agritechs e também, lógico, para a minha consultoria aqui, onde nós somos hoje a maior consultoria de revendas de máquinas agrícolas do país. Nós cuidamos de 6 maiores marcas. As revendas, nós temos uma consultoria, desenvolvemos uma expertise para olhar a empresa e ela ter sustentabilidade. Então, o dia a dia aqui é corrido também, mas é lógico, a questão da pandemia foi afetada assim, algumas segurando o contrato, outras pedindo para esperar, tal. Mas trabalhando remotamente, né, é uma experiência nova, mas nós estamos conseguindo vencer essa parte agora, tá? Bom, aí, assim, em linhas gerais era isso. Eu fico aí à disposição, se vocês tiverem alguma dúvida, trocar alguma ideia, fiquem à vontade. Ok, então, pessoal, eu gostaria que vocês, se tiverem alguma pergunta, fiquem à vontade. Boa noite, meu nome é Neto. Oi, Neto. Eu gostaria de saber assim, qual foi o maior desafio que você teve na sua carreira e assim, um conselho para você que já tem toda essa trajetória, sabe o que você fez certo, sabe onde você errou, mas qual é um conselho que você dá para quem gostaria de fazer futuramente empreender também dessa forma? Legal, Neto. Eu acho assim, eu vejo pelos meus filhos, né? Eu tenho um filho assim, de 25 a 34, a gente conversa muito, orienta isso, aquilo, né? Mas é assim, eu acho que nessa faixa etária que vocês estão, alguns, né? Muitos de vocês acho que trabalham, estudam, né? Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Acho que curiosidade é fundamental, de você olhar olhar alguma coisa que está acontecendo, ser curioso, ser participativo, né? Ter muita humildade quando você... Eu, por exemplo, quando fui plantar café, meu tio me deu, na época, $20.000. Eu catei esse dinheiro, comprei uma terrinha lá e é o que eu falei, deu sorte, deu café a mais do que eu pensava, mas aí tinha o pessoal mais de idade, né? Os fazendeiros mais fortes, e eu era motorista deles. Tá? Ia para São Paulo vender café, deixa eu ir com vocês, deixa eu ir com vocês. Aí eles deixavam eu entrar, eu saía dirigindo o carro para eles, normalmente ia de 2 ou 3 pessoas, ia ouvindo a conversa, aprendendo, né? Ou seja, ser curioso. Eu acho que isso é fundamental e não precisa nem dizer, né? Força de vontade. E outra, o que vocês estão fazendo é fundamental, conhecimento, né? Estudar. Acabei de falar agora há pouco que, apesar de eu fiz 60 anos hoje, a grande parte dos meus amigos, eu hoje não, esse ano, né? A grande parte dos meus amigos já estão se aposentando e eu aqui montando startups, né? Ou seja, a curiosidade é que me move de fazer as coisas acontecer, tá? Certo. Obrigado, viu? Opa, disponha. E no caso, assim, qual foi a maior dificuldade assim, que você já teve na carreira, em todo esse tempo?
O maior Olha, desafio que você já enfrentou? Por exemplo, essa crise seria um agora? Tá abalando muito os seus negócios? sim, eu acho assim, a gente já atravessou muitos planos, né, muitas crises, muitas dificuldades como essa, né? Dificuldade, você, né, nesse momento, você tem que ser muito otimista. Tá? Eu sempre fui uma pessoa que procurei ser muito otimista, também fazer a coisa certa, né? Procurar ajudar ao máximo o próximo, ou seja, eu carrego sempre comigo que uma bênção é você iluminar o caminho do próximo, né? Então, se você procura Uhum. ajudar, você aprende com ele também. E dizer assim, dificuldade todo dia vai aparecer, tá, Neto? Eu dizer assim para mim, qual é que foi a maior dificuldade minha? Olha, praticamente eu não me lembro assim, não. Lógico, eu já quebrei muitas vezes Uhum. também, já perdi muito dinheiro, ganhei dinheiro. Isso é natural, tá? Isso aí, e as dificuldades. Por exemplo, quando eu fui entrar com a ação contra o McDonald's, né? Imagina, você nunca tinha entrado com ação judicial com ninguém e, ao mesmo tempo, tem que brigar com um gigante. Né? Mas aí, qual é que foi a minha dificuldade ali? Foi de encontrar coragem para lutar. Aí, quando eu percebi que, puxa vida, nós temos que fazer a coisa certa, né? Não posso submeter a esse tipo de ver as pessoas fazendo coisa errada e me calar e me omitir. Aí eu sempre pensava desse jeito. E olha que hoje a gente vê como é que o STJ é, né? Na época eu nem tinha noção que tinha mala preta, tudo. Eu acho que o McDonald's não ia deixar a gente ganhar ação de jeito nenhum, tá? Mas eu não me curvei em nenhum momento, porque eu falo, amanhã eu quero olhar no olho do meu neto e falar, não, o avô fez a coisa certa. Então, Uhum. procure sempre fazer a coisa certa, que em algum momento alguém está olhando lá em cima. Certo. Obrigado, obrigado. Opa, que isso, que isso. Tem Boa uma noite. pergunta, se não tiver. Oi. Tá. Vai lá, Jéssica, vai lá, é contigo. Eu me chamo Jéssica. Eu queria saber se você tinha alguma estratégia pré-estabelecida para situações como essas que está ocorrendo agora, se a empresa tinha algo já justamente para agir em situações como essa. Jéssica, como essa, né, essa crise de agora, olha, eu acabei de ler o livro Cisne Negro, tá? Do Taleb, eu recomendo também, é um barato, assim, o ensinamento que ele fala que realmente o Cisne Negro é o que é? É um acontecimento onde ninguém esperava, né? Porque essa crise que houve aqui deste ano é bem diferente, por exemplo, da de 2008, né? 2008 foi aquela fase assim de, nossa, pujança, mercado imobiliário, todo mundo bombando e de repente, bumba, os derivativos, ou seja, o mercado financeiro é que estava fazendo as coisas obscuras, né? E esse ano não, essa crise agora pegou todo mundo de calça curta, né? Mas veja, o que está acontecendo hoje no mercado? Uma coisa que é interessante, quando eu digo 2008 foi a crise nos bancos, e dessa vez os bancos estão com dinheiro, tá? Os bancos não estão passando apertado, eles simplesmente brecaram, né? E é impressionante como o giro do dinheiro é essencial na nossa vida, na nossa economia, no nosso dia a dia. Né? Uma simples fechadinha de torneira de todos os bancos está causando, porque o dinheiro não acabou, tá? O dinheiro não foi embora. Né? Nós não estamos conseguindo produzir, não estamos conseguindo girar. Ou seja, a produção e o giro é fundamental que isso ocorra, né? Mais do que nunca. Agora, assim, eu acho que aí como banqueiro, né, como banco, a gente olha numa cooperativa de crédito, olha a grande maioria das empresas e das pessoas físicas também, né, nós não temos o hábito da poupança, né, tanto na pessoa física como na empresa, tá? Então, o professor Gilberto, ele também é oriental, a gente vê nos nossos parentes no Japão. É impressionante, gente. No Japão,
Eu vou contar uma história para vocês que é engraçado. Quando eu fui primeira vez no Japão, eu tinha meus... Já, quer ver que ano que foi? 99 e 2000. Tá? Primeira vez eu fui no Japão. Aí fui posar na casa de um parente, que era a minha tia, que tinha vindo para o Brasil e tal. Então, irmã do meu pai, né? Eu fui passear na casa deles. É uma casa simples, tá? Assim, casa boa, não era uma mansão, nada não. Aí eu dormi e, de repente, eu comecei a pensar na vida. Eu falei, puxa vida, mas o pessoal aqui poupa dinheiro, o japonês diz que é famoso e tal. Porque à noite, eu tinha perguntado para o tio, né? Como é que é? Porque eu estava formando o Sicoob, o banco, né? A cooperativa de crédito. Como é que é o dinheiro? Vocês, como é que vocês aplicam, né? Não, a gente não aplica dinheiro, não. Eu não aplico no banco. Mas eu não aplico por causa do juro. Eu deixo guardado lá por segurança, uma parte. Eu falei, mas segurança? Como é que é esse negócio? Não, porque o Japão tem terremoto, tem tsunami, isso, aquilo. Eu falei, nós aqui, segurança por causa do roubo, lá não. Então, aí eu até ergui o colchão no meio da noite e falei, puxa vida, aqui a família taca nota, né? Ou seja, essa lição que veio desse ano, eu acho que é fundamental para a gente. Nós temos que ter o hábito de poupar, sabe? Pessoas físicas e as empresas também têm que ter caixa, tá? E com certeza a empresa, não vou dizer, tem muita empresa que está bem, porque tem caixa, ela vai sobreviver na crise, né? E as empresas, eu acho assim, do jeito que está vindo, olha, nós temos que tentar sobreviver, quando as empresas, no modo como um todo, sobreviver aí até outubro, setembro, outubro, tá? Aí depois disso a tendência é melhorar um pouco a economia, né? Aí quem conseguir chegar direitinho até essa fase tá de parabéns, eu acho que vai conseguir vencer. Mas a gente sabe que alguns setores é muito difícil, né? O turismo, hotéis, próprios restaurantes, né? Então a gente está vendo muita dificuldade no mercado, sim. E resumida e assim objetivamente dizer para você que eu tinha uma estratégia, sinceramente eu não tinha, tá? Nós aqui a empresa ainda bem, bom, não sei se é sorte ou estratégia, mas eu já vinha me preparando já uns 3, 4 anos, né, que eu comecei a pensar assim, eu não vou mais mexer com negócio de sistema produtivo. Por exemplo, eu tinha loja do McDonald's, né, onde você tinha que comprar mercadoria, você tinha que processar, vender, capital de giro, tal. Não, eu só vou para de serviços. Então, os meus negócios hoje tá em consultoria, tá no imobiliário em aluguel, tá em vendas também, em startups, na grande maioria, mais é prestadora de serviço. Essa foi uma opção que eu fiz há uns 3 anos atrás, né? Eu vejo, porque eu sempre tive lojas, negócios normais, tá? De comprar, produzir. Isso aí, essa fase está muito difícil, sim. Ok, muito obrigada. Que isso. Muito obrigada, Jorge. Eu posso fazer mais uma pergunta? Uhum. É uma parecida assim com a da Jéssica. Eu pensei até que ela ia fazer a mesma pergunta que eu. Legal. Mas assim, você já se preparando para voltar, quando acabar a crise, mais ou menos, quer dizer, quando acabar esse período, né, da quarentena, você já tem alguma estratégia, algum plano de ação para executar, para conseguir fazer voltar os negócios, tentar a normalidade? Assim, nós estamos nessa fase, agora não estamos parados. Eu vou falar pela consultoria, um pouco depois de estratégia, com 2 ou 3 startups. Tá? Na consultoria, a primeira coisa nós não ficamos esperando o cliente ligar. Nós fomos proativos, nós ligamos para ele e falamos, estou aqui, você precisa de alguma coisa, olha, seu problema está aqui, olha, vamos resolver junto, vou te ajudar aqui. Então, nós fomos proativos. Tá? Então, nesse ponto, na consultoria em si, nós estamos muito tranquilos. Tranquilo que eu digo assim, não dá para dizer que ninguém tem bola de cristal. Vai que a coisa dura mais tempo, mas
eu diria assim, proatividade nós tivemos. Em relação a algumas startups, por exemplo, algumas nós conseguimos encaixar, por exemplo, puxa vida, tem uma startup que não tem nem CNPJ, tá? Só ideia, validação, né? A Bayer nos contratou, a Bayer nos convidou, que é um gigante bilionário mundial, para sermos parceira deles num projeto ofertando tipo alguns serviços devido a coronavírus, que ou seja, ela é um receituário agronômico online, tá? Usamos tecnologia, aí o agrônomo de uma empresa X, ele vai na sua propriedade, fala, olha, sua lavoura está com esse problema, eu vou te fazer um receituário, aí ele emite lá na propriedade e depois ele já consegue ofertar para as lojas, tá? Outras, por exemplo, essa de blockchain, por exemplo, nós estamos ajudando a exportar, né? Então, ou seja, estrategicamente, a gente está preparado, assim, hora que começar a melhorar um pouco, não estamos esperando, não. Estamos ofertando, estamos atrás, a gente está num ritmo bastante corrido aqui. Certo. Obrigado. Opa! E aí, pessoal, alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Apenas agradecimento. É Sim, verdade. Sou eu, a Jéssica, novamente. Eu queria que o Jorge falasse um pouquinho para a gente sobre o projeto que ele iniciou em Londrina, que é do Hub Inteligência Artificial, e que foi inaugurado com o objetivo de promover a inclusão de tecnologia. Eu queria que ele explicasse um pouquinho, se tivesse tempo, para a gente desse projeto. Eu achei bem interessante. Claro. Não, fantástico. Interessante pergunta, tá? Olha, o que acontece na nossa sociedade? Hoje, inclusive, nós, todos os líderes, né, dos ecossistemas, eu falei pelo agro, teve um da construção civil, outro metal mecânico, outro de TI, outro de saúde. Nós, hoje, fizemos quase 2 horas de bate-papo com o ministro Marcos Pontes, né, da Ciência e Tecnologia, explicando um pouco desse modelo de ecossistema que a gente está construindo em Londrina. Ou seja, eu diria que esse é um trabalho que nós fazemos da construção de um patrimônio, né, muito forte para a cidade, de um patrimônio de capital social. Tá? Isso não tem preço. Isso, daqui a alguns anos, vai fazer uma diferença tremenda. Aí, o que está acontecendo? Há um ano passado, o Senai inaugurou em Londrina o primeiro hub de inteligência artificial do Senai no país. Inaugurou em Londrina. Por quê? Porque o presidente do Senai ele sentiu que tem um ambiente, né, de todo esse ecossistema movimentando a cidade. Então, é lógico que eu como se diz, a gente se aproveita no bom sentido, tá? Eu, quando venho empresários de São Paulo, o primeiro lugar que eu levo eles é no Hub do IA, porque é um ativo fundamental para a cidade hoje, né? E a discussão com o ministro hoje talvez venha uma segunda, dentro da Universidade Estadual de Londrina. Então, aí o ecossistema caiu de pau em cima dele para poder ajudar a universidade a fazer essa conquista de mais essa ferramenta, né? Ou seja, mais esse laboratório, esse hub. Então, hoje está muito interessante, a cidade é isso. Ou seja, as lideranças entenderam, né, que é preciso ter esse ambiente para o jovem. E é isso que eu, particularmente, dedico boa parte do meu tempo hoje. Inclusive, amanhã tem uma live, sabe, tal. Eu estou vendo lá um dos guri ali que está no ecossistema é que vai falar. Eu falei, puta, que bacana.
Cara, em vez de eu ficar enciumado, falei, eu que tenho que falar, longe disso, deixa a gurizada tocar. E na prática é isso. Hoje eu estou como coordenador, mas no ano que vem eu já pretendo formar o time, né? E eu vou ficar no conselho, vou ficar na minha, vou fazendo minhas coisas. Mas deixa a gente nova tocar a frente, tocar o bonde, tá? Obrigada, Jorge. E Opa. vocês pensam em expandir esse projeto para outras regiões? Já está acontecendo isso? Ah, com certeza, tá? Bom, o projeto do IA, Inteligência Artificial, é do Senai. Então, cabe aí em Belém do Pará, com certeza, tem o Senai, tem o pessoal que tem que se movimentar e correr lá em Brasília e buscar, né? Agora, o ecossistema, assim, esse modelo de como que implanta o ecossistema, tudo nosso, a gente roda o Brasil inteiro. E eu tenho ajudado a montar. Quando eu estava na secretaria, eu estive em Cuiabá, em São Gabriel, em Rondonópolis, em Chapecó, sempre incentivando porque, na verdade, um ecossistema nada mais é do que você tirar o ecossistema. Parece que é simples, mas é verdade, tá? Se não tirar o ecossistema, você não consegue nivelar o ecossistema e fazer o bem comum. Então, é isso que eu tenho batido muito na tecla, né? Agora, é lógico, cada região, cada localidade, cada sociedade tem o seu modelo, né? Mas quando se desarma, você consegue nivelar e tipo assim, ó, tá bom, vamos fazer, mas vamos fazer para a sociedade, o bem, de novo, né? A formação do patrimônio social. Isso é fundamental numa cidade. Muito obrigada, Jorge. Opa. Jorge, você comentou no meio da sua fala e trouxe para nós vários dados que o Brasil ele é muito pujante, grande, e ele é campeão em exportação de vários produtos do agronegócio, Sim, né? sim. Na disciplina de comércio exterior, a gente tem falado que vários países eles têm a sua marca registrada. Então, por exemplo, quando a gente fala da França, é perfume, moda, Itália é designer, né? A gente tem a Alemanha é muito forte em equipamentos, em automóveis, né? Nós podemos dizer que no Brasil a saída não, a estratégia do Brasil, né, seria o agronegócio, a gente poderia dizer isso? Boa pergunta, professor. Eu não tenho a menor dúvida. O grande missão do Brasil é alimentar o mundo. E alimentando o mundo, você cria a paz. Por quê? Quando a pessoa de barriga cheia, estando satisfeita com a lombriga mansa, não tem guerra, tá? Você cria paz. Então, nós temos hoje uma expertise muito grande. Só que eu não me vanglorio e não concordo quando nós somos um grande exportador de commodity e se acomodar nesse momento. Tá? Por quê? Eu vou te dar um exemplo prático. Você conhece bem o Japão também. Olha, olha esse número. O Paraná é o maior estado cooperativista do Brasil. Tá? Nós deveremos estar no ano que vem algo em torno de 25 bilhões de dólares. Vai ser o faturamento de todas as cooperativas talvez do Brasil, tá? Porque aí tem uma outra cooperativa em Minas, em São Paulo. Vamos arredondar para 30 bilhões de dólares todas as cooperativas do país, agrícolas, tá? Aí a gente vê, 2 meses atrás eu estava em São Paulo, num evento da Rokuren, né? É a maior cooperativa agro do Japão. Aí o cara colocou no primeiro slide, nós somos a maior cooperativa do mundo. Eu falei, cara,
Esse japonês é metido, com 2 palmos de terra. Vamos falar a verdade. Com 2 palmos de terra, gente, naquele paísico de nada, o cara falar que é a maior cooperativa do mundo. Aí, quando ele começou a mostrar os números, eu falei, tonto sou eu, né? Eles faturaram no ano passado 45 bilhões de dólares. Olha o que eu falei. Junta todas as cooperativas do Brasil, 30. E eles, com 2 palmos de terra, 45. Aí eu fiquei pensando, cara, mas como é que pode isso, né? Processamento, tecnologia. Ele compra a nossa soja in natura, transforma em miso, transforma em shoyu, transforma em outras coisas, pumba. Compra nosso frango, faz isso, que empana isso e pumba. Ou seja, nós temos um potencial enorme nessa área de food tech, tá? Tecnologia de alimento. Então, é uma coisa... eu estive há 2 meses atrás também em São Paulo. Eu fui convidado para participar da inauguração da Plug and Play. Plug and Play é a maior aceleradora do mundo no Vale do Silício. Montou escritório em São Paulo e eu fui convidado, porque eu conheci algumas pessoas de lá da Califórnia, para falar, e aliás, com muito orgulho, até hoje eles me ligam quando tem alguma dúvida na área de agritech. Aí eu falo para eles, eu falo o que eu penso, tudo, né? Aí eu fui lá. E o grande lance que eles trouxeram já não está só no food tech e no agritech. Incorporou o health tech, ou seja, health tech, para o americano, ele olha assim, o health, a saúde, fala, olha, food, eu quero um alimento desse jeito. E o food tech fala para o agritech, para o campo, fala, eu quero que você produza dessa forma. Ou seja, é fantástico. É isso que vai acontecer, e eu estou assim, bastante esperançoso, por isso que eu gosto de tecnologia, eu gosto de estar na inovação, porque nós podemos sim, e nós temos que bater no peito e falar, nós somos produtor de alimento, só que agora nós precisamos ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro que jeito? Processando. Aí eu sei lá, você começa a viajar, aí você começa a pensar, pô, açaí, né? Vocês têm as potencialidades de vocês aí, né? Tem o caju do Pará, o cacau do Pará, a questão do óleo de dendê. Então, cara, não sei, de alguma forma nós temos que... Mas quando eu falo eu não sei mesmo. E outra, precisa ter mais estudo, precisa ter mais inserção no meio de tecnologia de processamento de alimentos. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença para nós na área assim de faturar mais o país, né? Tá? Ok. Beleza. Pessoal, alguém tem mais alguma outra pergunta? Aproveite que a gente está tendo o grande privilégio de conversar com o Jorge, que tem uma experiência muito grande, né? Professor, eu queria agradecer a ele ter se disponibilizado, passar o conhecimento dele para a gente, a experiência toda que ele tem, e responder também nossas dúvidas, né, que são perguntas. Então, eu fico muito contente e agradeço muito. Obrigado, viu, Jorge? Que é isso, Neto. Eu que agradeço aí você interagir, perguntar, né? Bom, aí muitas vezes vocês perguntam, né? Eu estou hoje no meu escritório. Aqui o meu escritório é pertinho da minha casa. Eu sou uma quadra, né? Eu nem no meu dia a dia eu nem tiro o carro da garagem. Aí quando minha esposa perguntou, mas você vai para o escritório por quê? Não, porque eu vou conversar com os garotos. Ela tipo assim, puta, esse cara é maluco, né? Mas não é, gente. Se eu puder deixar alguma coisa para vocês, é isso. Tenham esse espírito de ajudar o próximo, tá? Não esqueça o que eu falei. Ilumine o caminho do próximo. Alguém vai te iluminar para você. Tá? Quando você vai com esse espírito, alguém vai lá em cima, vai estar te olhando, vai iluminar o teu caminho também. Ok? Show, ok. Ok. Então tá. Pessoal, eu quero parabenizar a vocês que ficaram até o final. Eu só queria dizer para vocês que encontrei com o Jorge, acho que foi uns 2 anos atrás, aqui em Belém.
porque aqui em Belém também nós temos o Sicob, e o Sicob do Paraná é um dos mais fortes do Brasil, né, Jorge? O Paraná Isso. e Rondônia, eu acho que são fortíssimos. E o Sicob mais fraquinho do Brasil é aqui no Pará. E aí o presidente do Sicob aqui do Pará se reuniu com o presidente do Sicob do Paraná e decidiram se juntar. E o Jorge veio representando, ele era, na época, o presidente da fundação, né, do Sicob. Isso. E nós nos encontramos depois de 40 anos, mais ou menos. Né? É verdade. O Jorge, não sei se vocês perceberam uma certa semelhança, nós somos orientais, né? E, na verdade, o Jorge é meu primo, né? Meu primo Então, eu sempre, desde que nós moramos juntos, nós éramos vizinhos lá numa cidade no Paraná chamada Açaí, tinha uma cidade chamada Açaí, ok? Eu me lembro que quando o Jorge era pequeno, ele teve um acidente, não você lembra disso não? Você quebrou a cabeça, bateu a cabeça, sangrou, e aí o meu pai pegou você no colo e levou correndo no hospital. Você lembra disso ou não? Sim, ali eu levei uma pedrada. Pedrada? Tava voltando da escola e foi uma briga, o cara jogou uma pedra na minha cabeça. Pois é. Então é isso. Então, eu quero aproveitar e dizer o quanto admiro o meu primo por ser um grande empreendedor, está fazendo a diferença no agronegócio, agritech, aqui no Paraná, e do meu orgulho que eu tenho por você, viu, Jorge? E muito obrigado aí pela sua generosidade, né, de você dedicar um tempo e compartilhar conosco da sua experiência. Muito obrigado, ok? Obrigado, professor, obrigado aos alunos, eu que agradeço a oportunidade, né? Agora também retribuir, devolver. Quando eu estive aí em Belém, eu levei o meu filho caçula. Aí nós fomos lá na Ilha do Combu, na barraca do Laércio, comer um tambaqui assado, né? Aí eu lembro que o professor falou assim, que ele aplicava o Empretec, né, pelo Sebrae, e meu filho falou, o que é o Empretec? Como é que eu posso fazer? Ele já falou, então tá, me defina o que você é. Aí já botou ele na fria lá, e hoje esse menino, acho que ele aprendeu, marcou bastante, né? Hoje ele é consultor na Porsche Consulting. Ele se formou em engenharia de produção na USP, em São Paulo, né, em São Carlos, e está lá em São Paulo hoje trabalhando. Essa semana, nesses meses de Covid, ele está conosco aqui. Então, amanhã hoje à noite mesmo, eu vou falar para ele que estivemos juntos. Ok. Manda um grande abraço. Manda um grande abraço. Gente, muito obrigado aí, parabéns pela participação. Jorge, muito obrigado, show de bola. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Obrigada, Jorge. Foi ótimo, Jorge. Muito obrigada. Foi excelente você compartilhar sua experiência conosco. Verdade. Tchau. Tchau.